e tocava every day. Rock and roll era assim. Regressa ao passado e à memória das canções. Regressa ao passado, sabor de recordações. Para viver não basta recordar. Olá amigos, aqui estamos de regresso ao passado e hoje vamos ficar no ano de 1961. Em 1961, quando os Stones estavam muito no princípio da sua carreira. Mas é um bom tema para hoje porque vamos misturar Stones com Uli Bully, mas já falaremos disso daqui a pouco. Entretanto, quero também dizer-vos que, curiosamente, depois de uma carreira de quase 30 anos, já no finalzinho da sua carreira, pensamos que no final, os Stones vieram finalmente a Portugal. Talvez seja um pouco redundante falarmos dos Stones, mas eu não vou prescindir da presença do Pedro Albergaria e, portanto, vou-lhe pedir para ele me dizer em duas palavras alguma coisa que considere de novo, se é que há algo de novo sobre os Stones. Não há. Os Stones foram sempre um grande grupo, a todos os níveis, grandes em irreverência, grandes em longevidade. Sim. E grandes também em talento. Também temos que reconhecer isso. Temos que reconhecer isso. De qualquer maneira, há uma coisa que eu acho que é importante no tempo dos Stones, porque relaciona-se também com os Beatles. É que os Beatles ganharam muito com o aparecimento dos Stones e os Stones ganharam muito com o aparecimento dos Beatles. Os Stones, de todos os grupos ingleses que tiveram, foi o It's All Over Now, o primeiro grande êxito dos Stones escrito por eles foi o Last Time, e a partir daí então entramos de facto na fase dos Stones. Foi Last Time, Satisfaction, Let's Spend the Night Together, etc. E os Stones em 70, para mim, na minha opinião, acabaram. Em termos musicais acabaram. Tudo que eles fizeram a partir daí foi pura repetição. Não estou a dizer que os Stones se andaram a arrastar estes anos todos. Não é isso que está em causa. Mas, na tua opinião, a grande fase criativa foi até 1970. Eu acho que eles vão ficar na história da música, mas vão ficar na história da música com aquilo que fizeram de 64 a 69. Pronto, curiosamente, como o Pedro dizia há pouco, os primeiros grandes sucessos dos Stones não eram deles. E assim vamos começar com um tema dos Beatles, de Lennon e McCartney, mas na versão que eventualmente poderia ter sido a versão dos Stones. I Wanna Be Your Man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love me like no other, baby, like no other can. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. 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 Tell me that you love me, baby. Tell me you understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. Love me like no other, baby, like no other can. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna
wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. O ano de 1961 assinala a construção do Muro de Berlim. No fundo, mais do que a divisão de uma cidade, era a divisão entre dois mundos, entre dois conceitos de vida, entre dois regimes. In the world of freedom, the proudest boast is, ich bin ein Berliner. Passados quase 30 anos, acontece a queda do Muro de Berlim e eu penso que há um ano atrás ou dois, nenhum futurologista seria capaz de prever que no local onde outrora tinha estado o Muro de Berlim se ia realizar um concerto com um grande nome da música rock, Roger Waters. Voltamos para 1961 e vamos encontrar e vamos fixar de ouvido uma melodia que eu penso que deveria ter percorrido os 7 mares. Não sei se os percorreu, mas para isso temos aqui o seu autor ao nosso lado. A canção do mar e ao nosso lado o maestro Ferré Trindade, seu autor. Um aplauso para si, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Maestro, eu falei disto assim com um ar... Eu falei disto assim com um ar um bocadinho emocionado, mas realmente é verdade. E vou-lhe dizer porquê. Não sei, se calhar as pessoas vão achar que é um enorme disparate, mas eu penso que a sua canção do mar, e tenho-a no ouvido, é uma melodia que poderia ter feito uma carreira tão internacional como o La Mer do Charles Trenet. É realmente também um grande tema. Não sei o que é que a sua fez, saiu aqui do nosso mar. O que é que aconteceu? Saiu. Diga lá. Eu, nos meus carnés, já vai em 80 e tal gravações mundiais. 80 e tal versões? Pois, É espantoso. pois, até piratas. Maestro, portanto, 80 e tal versões da Canção do Mar. É realmente uma canção muito internacional que fez os tais 7 mares que eu estava a prever. Cantada e tocada por muita gente de categoria. Aqui em Portugal foi uma criação do Tristão da Silva, tanto quanto sei, ou não? Não, Mas também foi do Tristão da Silva. foi também, mas a criação foi de uma pequena que estava nos Companheiros da Alegria, chamada Maria Odete Coutinho. Aham. E depois em disco foi o Mar Simões, é que foi o primeiro a dar isso ao público, com o Carlos Fernando, não te lembras? Não, mas a melodia realmente já foi tocada por muitas orquestras. Muitas também. orquestras, muitos artistas, até foi a música de um filme, de um filme francês, Ah, eu não sabia. com o Daniel Dagelan, com a Yvette Giraud, François Hardy, tudo isso foi feito na França. Maestro, passados estes anos todos, portanto, praticamente 30 anos depois, eu acompanhei a sua carreira, de repente dá a impressão que as pessoas desaparecem e há bocadinho disse uma coisa que me deu uma grande alegria. Porque, aliás, este programa é de pessoas vivas, não é de pessoas moribundas. Pois. E o maestro veio aqui dizer-me que está cheio de trabalho com a música. Mesma coisa como há 30 anos. Não para. Olha, maestro, então eu hoje convidei a Lenita Gentil para vir aqui recriar mais uma vez, portanto deve ser a 90ª versão da sua Canção do Mar. E então convidaste uma pessoa que canta muito bem. E canta isto muito bem. Canta isto muito bem e não só. Maestro, um grande abraço para si. Para ti também, um aplauso para si, para a Canção do Mar e para a Lenita. Bailar no meu bater além do mar.
dá-me um abraço a ela. Em 1961, a conquista do espaço estava muito no princípio e, naturalmente, as duas superpotências degladiavam-se para tentarem conquistar a liderança dessa conquista do espaço. Mas, nessa altura, também a União Soviética ia um passo à frente. Isto porque, exatamente em 1961, se fez o primeiro voo tripulado, a Vostok 1, com o comandante Yuri Gagarin. Mas eu não vou adiantar muito mais, porque isto é o máximo que eu poderei dizer perante a autoridade que está aqui ao meu lado, que é o professor Eurico da Fonseca. Eurico da Fonseca, muito obrigado por nos reencontrarmos uns anitos depois de já termos feito muitas engenhocas na televisão. É verdade. E vamos lá falar sobre esta questão. É realmente verdade que a União Soviética e os Estados Unidos estavam a degladiar-se e que Yuri Gagarin, com o seu Vostok 1, deu mais um passo em frente. Mas penso que nesse mesmo ano os Estados Unidos também lançavam uma cápsula espacial, não é? Foi o Shepard e depois o Grissom. Embora não fosse ainda a colocação em órbita. Agora, o que é curioso foi isto. Eu, aliás, estava nos Estados Unidos nessa altura, mais ou menos. Fui para os Estados Unidos em setembro. Mas o que foi a convite da NASA e do governo americano nessa ocasião. Mas o que acontece, há um aspecto muito curioso, que é este, é que aquilo que mais surpreendeu os técnicos foi exatamente esse voo de Gagarin. Não foi a colocação do primeiro Sputnik em órbita, nem o voo da Laika. A maior parte das pessoas surpreenderam-se com isso, ninguém esperava por uma coisa dessas, mas os técnicos sabiam perfeitamente que a União Soviética tinha avisado, tinha declarado à Comissão do Ano de Geofísica Internacional que ia colocar satélites em órbita. De modo que se esperava, mas não sabia quando, esperava-se. Mas, independentemente disso, tinham já sido publicadas até as indicações das frequências em que os satélites iam transmitir. Isso também sabiam algumas pessoas, mas o público em geral não sabia. Ainda voltando ao nosso Gagarin e tudo isso, a Laika também não foi surpresa, porque havia há muito tempo experiência de foguetes soviéticos com cães a bordo, mas, de facto, o Gagarin ninguém esperava. Ninguém esperava, porque os americanos tinham feito o Projeto Mercúrio, muito bem feito, com aquela cápsula que parecia um sino, que tinha na parte enfim, na base, um escudo, que era o célebre escudo térmico, que penetrava na atmosfera, e havia uma coisa que era um processo ablativo, quer dizer, ia a pouco e pouco, aquela massa de plástico ia-se desagregando, ia-se desintegrando, mas antes que se desintegrasse todo, já ele cá estava em baixo. Ora, esperava-se, como é que os soviéticos vão fazer uma coisa dessas se não têm a mesma tecnologia? Ora, havia um problema, um ponto que não tinha sido visto, é que os foguetes deles eram muito maiores. De maneira que o que eles fizeram? Puseram uma esfera de aço, pode-se dizer. Em vez de toda aquela construção de alumínio dos americanos, fizeram uma esfera de aço, puseram um revestimento só de titânio, porque o titânio resistia melhor, a temperatura e tudo, puseram aquilo, e de maneira que foi mais fácil e resolveram o problema muito mais depressa. E é curioso que nesse mesmo momento eu falei com a delegação soviética, já conhecia. Será interessante dizer que a primeira vez que fui em 58 a um congresso astronáutico, o professor Sedov, que era o chefe da missão soviética e de todo o esforço espacial soviético, me disse a mim que lhe agradava que os portugueses voltassem às suas tradições dos tempos da descoberta do mundo. E então acontece que eu conhecia aquela gente toda, pois dessa vez em 61 o que foi curioso foi que eu perguntei quando é que iam à Lua, se não iriam aproveitar em 64 quando fosse o centenário da obra de Júlio Verne, da viagem da Terra à Lua. E eles disseram-me, pois a gente vai. E depois não aconteceu nada, quem foi lá foram os americanos. Mas o que é interessante é que soube, o ano passado, que de facto estava planeada uma viagem e que até já o veículo para descida na Lua, o veículo soviético para descida na Lua estava feito e está lá. Simplesmente houve uma questão muito grande entre os dois responsáveis pela construção dos foguetes. Eles, não concordaram com os projetos. Um fez como quis, que era o chefe, o foguete explodiu por 2 vezes, depois desistiram. Agora fizeram energia, que afinal acabou por ser baseado nos planos primeiros, simplesmente a tecnologia avançou. E assim é.
Portanto, quer dizer que, teoricamente, a história podia ter sido escrita de outra maneira. Podia. Em 1964, em princípio, a União Soviética poderia ter levado um satélite com dois homens até à Lua Estava tudo com 2 preparado. homens. Estava. Isso veio só a acontecer com os Estados Unidos em Com os Estados Unidos em 1968. 1968. Daí que, se não se importa, eu venho a convidar para um programa daqui a 7 anos. veremos que há Ou coisas seja, daqui a interessantes. 7 semanas. Daqui a 7 semanas. Podemos isso tem contar muito consigo. interesse, certamente. Muito obrigado, Eurico da Fonseca. Nada, Até para mim daqui a foi um 7 prazer. anos, está Foi um bem? prazer, 7 Muito anos. obrigado. Bom, se me dá licença, vou até ali ao palco, está bem? A carreira das grandes vedetas está sempre polvilhada de alguma lenda. E parece também que a canção que vamos ouvir a seguir, interpretada pela Isabel, que está aqui muito irta, mas vou descontraí-la um bocadinho mais, que a canção que se chama Last Time tem também uma lenda à sua volta. Os Rolling Stones precisavam de um grande sucesso discográfico da sua autoria. E o produtor dos Rolling Stones fechou Mick Jagger e Keith Richards, uma dupla inseparável em termos de composição, e fechou a dupla onde? Numa cozinha, na cozinha lá de casa, durante 24 horas. Passado 24 horas, parece que estou a dar uma receita, abriu a porta e da receita saiu Last Time este tema. Não sabemos se terá sido exatamente assim, não sabemos se terá sido na cozinha, mas se foi noutra divisão qualquer da casa, imaginam de que maneira é que eles se alimentaram em função da divisão da casa onde estavam. Bom, não digo mais nada, vamos ouvir Last Time com a Isabel. Well, I told you once and I told you twice. Nobody have to pay the price. And here's the chance to change your mind. I'll be gone a long, long time. So this will be the last time. This will be the last time. Maybe the last time. I don't know. No, no. Well, I told you once and I told you twice. Nobody have to pay the price. Here's a chance to change your mind. I'll be gone a long, long time. So this will be the last time. This will be the last time. Baby, the last time. I don't know. No, no, no. Maybe the last time. Maybe the last time. Maybe the last. Maybe I don't know. Maybe I don't know right now. Whoa, yeah, yeah. So this will be the last time. This will be the last time. Maybe the last time. I don't know. Não é por acaso que hoje o nosso palquinho está todo dedicado ao Sport Lisboa e Benfica. Estamos no ano de 1961 e todos os portugueses, eu tenho a certeza absoluta que todos os portugueses, sofreram e vibraram com uma grande vitória internacional do futebol português, concretamente uma vitória do Benfica. Estou a referir-me à grande final de Berna da Taça dos Campeões Europeus, onde o Benfica ganhou por 3-2 ao Barcelona. E temos aqui um herói de 61 e um herói de 62. Porquê 62? Porque no ano seguinte o Benfica voltava a repetir a proeza. Desta vez frente ao Real Madrid, em Amsterdã, e por 5-3. Mas vamos voltar ao ano de 61 e vamos aqui receber com um grande aplauso o grande capitão Coluna, que hoje também veio ao nosso regresso ao passado. Coluna. Está a ver os benfiquistas todos presentes que eles aplaudem? Estou a ver. Há muitos, afinal, aqui na televisão. Aqui. Muito obrigado. Coluna, quando você se recorda
dessa grande final de Berna, que nós vimos assim na televisão, com a imagem toda tremida e tudo? Foi uma transmissão direta um bocado difícil. Recorda naturalmente com uma grande emoção. Foi um jogo muito difícil, não foi? Sim, foi a final mais difícil que nós tivemos e que finalmente acabamos por ganhar. Não ganhou só o Benfica, mas também o futebol português, pois foi uma das primeiras proezas do nosso futebol. E o Coluna meteu um golo. Meteu o golo da vitória. Meteu o golo da vitória. E quem é que meteu os outros 2 golos? Foi o Águas e foi o outro meu colega, o Cavém. Coluna, vocês partiram para esse jogo com aquele complexo habitual português que vamos ganhar moralmente, ou seja, vamos perder, ou partiram para ali para ganhar mesmo ao Barcelona, que assustava toda a gente? Não, nós íamos lá convencidos, quase convencidos que ganhávamos, porque já tínhamos eliminado vários campeões da Europa. Portanto, quando vamos à final, íamos convictos que podíamos ganhar e ganhámos mesmo. Como é que era o grande capitão? Era uma grande responsabilidade também? Altura, era o motor da equipa, era o grande capitão? Na altura era só o motor da equipa, o capitão era o José Águas. Mas normalmente chamavam-lhe o grande capitão, posteriormente, não é? E foi depois do Águas deixar de jogar, quer dizer, que era o impulsionador dos meus colegas, embora não fosse capitão, mas eu é que mandava dentro do campo. Pronto, olha, um tinha o título e você mandava dentro do campo. Isso acontece muitas vezes na vida. No ano seguinte aparecia um jovem, não é? Aparecia um jovem que vocês receberam de braços abertos e que ajudou a nós, portugueses, ganharmos por 5-3 ao Real Madrid. Esse jovem está aqui à nossa frente, é o Eusébio. Está aqui o Eusébio. Dos fãs do Eusébio. Eusébio, quando integraste a equipa para esta final de 62, os colegas mais velhos receberam-te de braços abertos, com certeza. Sim, sem dúvida nenhuma, desde a minha chegada cá, porque aliás eu cheguei no dia 17 de dezembro de 1960. Por 61 participei nos treinos com eles, que tinham um problema do caso, porque eu joguei sempre no Sporting lá, e então, depois de assinar um contrato com o Benfica, e o Sporting de Portugal já queria o Zébio no Benfica. Não, no Sporting. E eu estou a contar esta pequenina história porque muita gente até hoje ainda dizem, aliás os lagartos, né, dizem que foi raptado pelo Benfica. Não, eu assinei um contrato. E dizia eu, fui treinando com os meus colegas, os mais velhos, que eu tratava, o senhor Coluna, o senhor Costa Pereira, Soáguas, e então acarinharam. E eu participei nos primeiros jogos particulares e então entrei na equipa principal, porque o Bela Gutmann, quando nos primeiros dias do meu trabalho dentro do campo, olhou para mim e dizia aos mais velhos: olha, temos ali um jogador. E então já contava comigo. Eu não joguei na primeira final porque o Sporting atrasou. Ah, sim. Mas também na segunda final puseste a escrita em dia. Quantos golos é que meteste dos 5? Marquei 2. Marquei os últimos 2 golos. Portanto, os 2 golos da vitória. Os dois golos decisivos, da vitória, porque a coisa estava tremida. Um de penalti e outro de livre. Um de penalti e outro de livre. De livre direto, é óbvio. Não é? É verdade. Aqueles petardos a Eusébio, não é? Hoje, Júlio, eu vou contar aqui, é que estava 3-3, o Coluna é que fez o terceiro golo. E é um penalti. Voltou a reincidir. E é um penalti sobre o Real Madrid e os mais velhos, o próprio Coluna, a Águas, estavam todos, Zé Augusto, o Cavem, estavam todos ali. Ninguém queria marcar. Responsabilidade. E então levantou-se o mais novo, pediu ao mais velho para indicar. E então pediram ao Bela Gutmann para eu marcar. E o Bela Gutmann, como era o marcador dos penaltis, foi marcar. E fez o quarto golo e logo a seguir fez o quinto. Fizeste o quinto. E foi a primeira minha taça dos campeões europeus. Coluna, uma última pergunta para cada um de vocês. Tem saudades desse tempo?
Muitas. Muitas saudades. Muitas porque era mais novo. Só por isso. Não, eu também tenho. Eusébio, saudades. Eu tenho saudades. Estando mesmo ligado ao futebol, tenho saudades quando vejo assim um futebol. E, não é bem E às jogado. vezes não te dá uns nervos com a vontade de meter lá o pé dentro? Antigamente, mas olha, ultimamente agora em Roma, até que o médico proibiu-me de eu entrar, assistir os 45 minutos, tenho que ficar nos balneários. Deu-me um ataque de nervos que eu fiquei, e então o médico disse que é melhor então ficar nos balneários. Acabei por ficar. Com muita pena não assisti. Agarrado com vontade de entrar. Eu ia agora dizer agarrado como um avião, mas não pode ser. Agarrado como uma gosto, aliás, gostamos. Eu gosto do meu clube, eu gosto do Benfica. Lá vamos voltar atrás mais uns aninhos para agora falarmos de um grande sucesso popular de quase há 30 anos. Chamava-se e chama-se Madragoa. E a sua grande intérprete aqui está connosco e eu sei que com uma carreira que continua em grande atividade. É a Diolinda Rodrigues. Um aplauso para a Diolinda Rodrigues, que hoje também nos veio visitar. Obrigada. Foi exatamente quase há 30 anos que gravou Madragoa. Olha, eu sinceramente pensava que tinha sido muito mais. Tinha sido há muito mais. Sim, senhor. Normalmente costuma-se dizer o contrário. Parece que foi ontem, mas não foi. Não, eu pensei que era mais. Não, Era foi mais em de 30 anos. 1961. Foi, com certeza. Que gravou, pelo menos segundo a nossa recolha. Pois é, mas eu quando fiz o filme, a Madragoa, portanto, a canção Madragoa, o fado Madragoa, é a base do filme Madragoa. Foi em 1957. Ah, sim? Tá bem. Então, eu Tá tenho a certo. certeza que a Diolinda é que tem razão. Muito embora a nossa recolha me tenha dado como uma gravação de 1961. Mas gravou em disco posteriormente, foi? Sim, gravei. Gravei e houve imensas pessoas que gravaram também. E daí, dessa altura até agora... Então devia ter sido aí, então em 61. Então é isso. Eu tenho a data da gravação discográfica. Portanto, o filme é que é de 1957. Sim, senhor. Nunca mais parou, sempre cheio de sucesso. Ó triste Madragoa, tens a esperança e nada mais. Há tanta coisa boa noutros bairros teus rivais. Ó pobre Madragoa, não tens um só pai no ar com brasão. Só tens a Madragoa nos lábios doce mel, no peito do coração. Oh, triste Madragoa, tens a esperança e nada mais. Ai, há tanta coisa boa noutros bairros teus rivais. Ó pobre Madragoa, não tens um só pai no ar com brasão. Só tens uma Madragoa nos lábios doce mel, no peito do coração. Lindo. Ó pobre Madragoa, não tens um só pai, não, um ar com brasão. Só tens a Madragoa nos lábios doce mel, no peito do coração. Teresa, gosta de ir ao cinema?
e gosta de filmes dos anos 60, dos anos 50, então eu vou-lhe recomendar a si, Teresa, e aos nossos amigos que estão lá em casa, uma série de filmes que tenho apenas na memória e que eu acho que deviam ser revistos. Por exemplo, de 1961, há que recordar, por exemplo, O Rei dos Reis, do Nicholas Ray, há Os Canhões de Navarone, há, por exemplo, O Esplendor na Relva, do Elie Kazan. Há o Viridiana, do Luís Buñuel, há o La Dolce Vita, do Fellini, e há, particularmente, o West Side Story, que foi o filme mais premiado em 1961. Obteve nada mais, nada menos do que 10 Oscars. E depois de termos falado de cinema, vamos falar de música e vamos ouvir música e vamos recordar um tema que foi extremamente popularizado por um grupo depois de outro grupo muito popular o ter criado. Estou a referir-me a um tema que se chama Do You Want to Know a Secret? Tema original de Lennon e McCartney, dos Beatles, e que foi muito popularizado por B.J. Kramer. You never know how much I really love you. You never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you want to hear. I'm in love with you. Oh, I've known a secret for a week or two. Nobody knows it, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you want to hear. I'm in love with you. Oh, I've known a secret for a week or two. Nobody knows that, just we two. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Oh, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you want to hear. I'm in love with you. Oh, oh. A 21 de janeiro de 1961 era inaugurada a barragem do Castelo do Bode. Isto apenas para os nossos amigos recordarem. Entretanto, penso que muitos também se recordarão daquele que era, nessa altura, já de uns anos antes e para alguns anos depois, o autêntico espetáculo de variedades na rádio, ao vivo. Chamava-se Serão para Trabalhadores, ou Serões para Trabalhadores, se quiserem. E o seu grande mestre das cerimónias era um grande profissional da comunicação social, que está aqui ao meu lado e que se chama Artur Agostinho. Um aplauso para o Artur Agostinho. E muito obrigado por ter vindo. Artur, é verdade, não é? Eu penso que os Serões para Trabalhadores começaram em 57, se não estou em erro. Não, começaram antes, muito Ainda antes, no finalzinho dos anos 40, não é? No finalzinho dos anos 40, Exato, estou exato. atrasadíssimo. Mas prolongaram-se no top durante muitos anos, até aos 60 e tal. Até aos 60 e tal. Exato. Portanto, em 61 estávamos em pleno com os Serões para Trabalhadores, Em pleno. tanto quanto sei, feitos nessa altura já no ginásio do Liceu Camões. Sim, os Eu era serões lá foram aluno do criados. liceu e lembro-me. Exato, foram criados para serem feitos nos próprios locais de trabalho, mas depois a afluência de público era tão grande
que realmente a emissora nacional teve que os transferir para o Liceu Camões, onde cabiam 1 milhar de pessoas, além de nós que éramos alunos, não é? Ora bem, pois os Serões estiveram no top e foram, eu se me permite dizer-te-ei, que hoje, quando se quer sublinhar ou identificar qualquer coisa sem categoria, sem nível, dizem-se que se está a fazer um serão para trabalhadores. Eu não posso estar de acordo, e não é por saudosismo, porque os serões para trabalhadores não eram um espetáculo para a vista, eram um espetáculo para os ouvidos, eram um espetáculo da rádio, e, portanto, limitava-se a ter um palco, a ter músicos, a ter artistas e a levar o som à casa das pessoas, para além daqueles que assistiam e que constituíam também o próprio espetáculo. Mas levavam um som bem bom e com a orquestra captada ao vivo. Ora bem, o que me parece importante é que nessa altura os serões para trabalhadores incluíam uma orquestra sinfónica nacional, que parece que não existe já, não é? Havia sempre uma primeira parte, normalmente do programa do serão, com a orquestra sinfónica, com música bastante acessível e com diretores como o maestro Frederico de Freitas, Venceslau Pinto, o próprio Pedro de Freitas Branco, enfim, muitos mestres de renome. E depois uma segunda parte, que ou tinha a orquestra dirigida primeiro pelo Fernando de Carvalho, no tempo em que o Jorge Alves ainda apresentava os serões, depois pelo maestro Tavares Belo, e uma orquestra típica dirigida por esse grande criador de melodias famosas, que foi o Belo Marques. Artistas foram catapultados nos serões, muitos dos grandes artistas portugueses, Maria da Graça, Maria Gabriela, José António, Guilherme Kjolner, que dividia a sua atividade entre a Ligeira Carlos, e não é? Exato, as Irmãs Meireles, As Irmãs Meireles eram um trio, não é? Um trio, mas a Cidália Meireles era uma solista, depois acabou por vir o José António, veio mais tarde a Maria Clara, a Maria de Lourdes Rezende. E também traz apresentado, com certeza, já a nova vaga da altura. Eu refiro-me à Simone, à Madalena Iglesias. Portanto, é já na parte final. Já na parte final. Ora bem, tudo isso, o que é que constituía? Trabalho para os artistas portugueses. Os artistas portugueses eram ouvidos, os compositores faziam música, os músicos tocavam, ainda nem havia playback, e na realidade os artistas criavam, com aquela mística que a rádio tem, de despertar e ativar a imaginação das pessoas, constituíam um desejo para as pessoas por esse país fora de os verem em carne e osso. Eles não os conheciam. Não sabiam se eram altos, se eram gordos. Só alguns que iam para o cinema e faziam umas coisas é que eram conhecidos. De resto, isso dava mais trabalho aos artistas. Portanto, trabalhavam músicos, artistas. Depois, além deste programa semanal, havia programas no estúdio, Ouvindo as Estrelas, concertos, os fados da Maria Teresa de Noronha, fados por outros artistas. Quer dizer, havia muito trabalho para os artistas portugueses. E isso é bom não esquecer. E é bom chamar a atenção disso para os mais jovens que não têm culpa de se ter esquecido, não se esqueceram mesmo. Aliás, eu costumava sistematicamente dizer, quando as pessoas pensavam que eu tinha inventado a pólvora com a febre de sábado de manhã, costumava sempre dizer que não, a febre de sábado de manhã é a versão anos 80 e tal daquilo que já se fez nos anos 50 e nos anos 60, não só com os sons para trabalhadores, como também o comboio das 6h30, o passatempo APA, por aí fora, muita não é? coisa. O programa da manhã, que foi uma pedra. Tu tinhas um slogan sensacional no programa da manhã, como é que é? Era BDMBD, bom dia, muito bom dia, Pontife, ponto. Era isso, exatamente. Ora bem, Artur, só para terminar este brevíssimo bate-papo, porque nomeadamente o Artur Agostinho vai passar por aqui em variedíssimas circunstâncias, como ator, como relator desportivo, agora como entertainer, enfim. Se te fosse dada a oportunidade hoje de fazeres uma versão anos 90 dos Serões para Trabalhadores, serias capaz de fazer? Era, com certeza, eu faria com muito prazer. E contavas as mesmas anedotas, porque as anedotas não têm idade. Não têm idade e são sempre as mesmas aqui para nós, há só para aí 200 anedotas. Depois elas mudam-se, umas são em relação a essas que são hoje dos alentejanos, já foram se calhar dos transmontanos ou dos madeirenses. As anedotas são mais ou menos as mesmas e aí a imaginação e a criatividade das pessoas altera-se e adapta-as às circunstâncias. Dá-lhe uma roupagem nova. Exato, exato. Um grande abraço para o Artur Agostinho. Muito obrigado por teres vindo aqui. Muito obrigado, Artur. Obrigado. Muito obrigado. No princípio dos anos 60, uma grande visita do teatro de revista e simultaneamente um grande nome do fado era Helena Tavares, que hoje aqui vamos recordar com a Carolina Tavares. Um aplauso para ela. E antes de mais eu quero dizer que é tão bonita como a sua mãe. Muito obrigada. É, com certeza, não ponham dúvidas nenhumas. E já agora vou revelar mais uma intimidade. A Carolina é irmã também de um grande nome da nossa canção. Talvez não saibam, não é? É. Então conte. Sou irmã da Helena Coelho. Da Helena Coelho. Simplesmente a Carolina resolveu sempre cantar o fado e nunca entrou noutras ondas musicais. Mas também gosta. E também gosta. Sim. Começou a cantar o fado porquê?
A sua mãe teve uma grande influência nesse facto? Foi a minha mãe que achou que eu tinha uma voz bonita e disse: canta porque cantas bem. E eu comecei a cantar. E cantou para a imitar? Não, cantei para cantar eu. Com a minha voz, não com a voz dela. Embora... Não tenho culpa é de ter a voz parecida com a da minha mãe. É que a voz também é parecida, não é? E a cara também é muito parecida. Sim, e a cara graças também é muito a parecida. Deus. E a forma de estar na vida também? Não. Não é? É muito diferente. É diferente. Bom, não vamos saber qual é, mas pronto, ficamos pelo menos a saber que é diferente. Tá bem. Carolina, e se nós recordássemos um ou dois sucessos da sua mãe? Tudo bem. Então vamos ficar aqui consigo, mas não lhe vamos dizer adeus. Está bem. Está bem? Acho que sim. Beijinho. Dizer adeus custa tanto, nem tu amor sabes quanto. Se a gente gosta de alguém, nesta ansiedade, quem parte leva saudade, mas na verdade que saudades tem. Dizer adeus, que tristeza, meu coração chora e reza, mas não te peço piedade. Tu vais partir, fiquei triste, meu coração não resiste. Quero dizer-te a verdade. Podes partir sem ter dor, porque o amor não estou só. Ficou comigo a saudade. Tu já lá vais pelo mar fora, e agora minha alma chora, mas hei de sofrer depois. Sei que me adoras, mas tu és homem, não choras. Se te demoras, deixa-me chorar pelos dois. E olhando as ondas do mar, eu fico inquieta só. Oh, Deus, sei que tu não queres. Oh, Deus do céu, verdadeiro, peço ao mar traiçoeiro, tanto mal que me fez. Meu amor, não desespera, meu coração fica à espera que o mar te traga outra vez. Em 1961, suicidava-se aos 62 anos o escritor da chamada Geração Perdida, Ernest Hemingway. Também Prémio Pulitzer em 1950 e Prémio Nobel da Literatura em 54. Entretanto, os Stones iam construindo a sua imagem ao inverso da imagem dos Beatles. Eles eram a outra face de outra medalha do rock and roll.
E iam construindo essa imagem numa ligação grande com uma certa agressividade e um estilo provocatório que naturalmente provocou na altura grandes reações. O facto é que os Stones ficaram para a história com temas como aqueles que vamos agora ouvir. Vamos recordar It's All Over Now, depois Painted in Black, depois ainda a celebérrima Honky Tonk Woman e finalmente Jumping Jack Flash, os Stones. Baby used to stay out all night long. She make me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Table's turning now. It's her time to cry because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all over now. Well, baby used to stay out all night long. She made me cry. She done me wrong. Yeah, she hurt my eyes open. That's no lie. Table's turning now. It's her turn to cry because I used to love her, but it's all over now. Hey, hey, because I used to love her, but it's all over now. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. The flowers and my love will never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like I need you, baby, it just happens every day. I met her in a barroom down in Memphis. I tried to take her upstairs for a ride. She took my whole bandana out my pocket. She blew my nose and then she blew my mind. She's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues. She's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues. I was born in the crossfire hurricane, in the midst of the wind and pouring rain. But it's alright, yeah. In fairness, I guess, but it's alright. I'm jumping jack flash, it's a guess.
I was raised by a toothless bearded hag, and I lived with a weight up on my back. But it's alright. In fact, it's a guess, but it's alright. I'm jumping jack flash, it's a guess, guess, guess. Em 1961, Portugal transformava-se num país pioneiro em desvios. Isto porque era desviado para o Brasil, para o Rio de Janeiro, o paquete de Santa Maria. O autor dessa ação, que tinha raízes de ordem política, foi o capitão Henrique Galvão. Entretanto, também em 1961, desaparecia uma das figuras mais notáveis do espetáculo em Portugal. E eu penso que seria redutivo se falasse de uma figura do teatro. Também era redutivo se falasse de uma figura da poesia. Eu penso que utilizei a expressão certa, do espetáculo em Portugal. Mas muito melhor do que eu, para falar dele, estou a referir-me a João Vilaré. Aqui temos Varela Silva. Varela Silva, muito obrigado por ter vindo. Pois, e muito obrigado por me dar a oportunidade de falar de um homem que foi, com certeza, dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, dos mais importantes homens do espetáculo português. Porque o João Vilaré, que nas memórias das pessoas de hoje moram os seus recitais de poesia e 2 ou 3 filmes, foi um homem completíssimo. Fez teatro durante 30 anos, porque morreu com 48 anos e começou a fazer teatro aos 18. E durante esses 30 anos ele realmente tocou, pode dizer-se, todas as teclas do mundo do espetáculo. Fez comédia, fez drama, fez farsa, fez tragédia, fez musical, quanto a mim, como ninguém em Portugal. O Vilaré foi o mais completo artista de variedade, se assim se pode dizer, porque era um homem com uma sensibilidade espantosa, cantava muito agradavelmente, era um ótimo conversador, era um entertainer espantoso. Rosário Verde e da sua admirável aguarela, querem ouvi-la? Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela. E que, sem ter histórias nem grandezas, em todo o caso dava-me uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher sem imposturas tolas a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, sobre os penhascos, nós acampámos, ainda o sol se via, e houve talhadas de melão, damascos, e pão de ló molhado em malvazia. Mas todo púrpuro a sair das rendas, dos teus 2 seios, como 2 rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas. Eu seria capaz de lhe pedir, para terminar, que o Varela Silva recordasse um aspecto muito bonito também do João Vilaré. O João Vilaré, enquanto autor de poemas, isto porque há uma frase que todos nós dizemos e que pertence, obviamente, a um fado, passa por mim no Rocio, e que é da autoria do João Vilaré. Sim, é porque é muito engraçado, porque além do Vilaré fazer rádio, e atenção, isto é muito importante, foi um grande intérprete de rádio. Teve um programa certo na então emissora nacional, com um texto do Francisco Mata, que se chama Vamos Fazer uma Canção, uma coisa assim, de grande auditório, hein? De grande auditório. Portanto, além de dizer, extraordinário que foi, de ator de comédia, de revista, de drama, de teatro infantil, não nos esqueçamos, não. Passemos a recordar que ele fez, por exemplo, São João Subiu ao Trono, do Fernando Amado, no Teatro Nacional, com a Maria Lalande, e onde entrava como discípulo o António Vilar. Isto para aí, em 1932. Mas o João escrevia. Há várias canções dele, escreveu 2 ou 3 revistas. A maior parte dos textos que ele dizia, especialmente no teatro ligeiro, se não eram dele, e nem todos eram dele, do Nelson e de outros assim, mas tinham realmente a sua supervisão, digamos assim. Mas uma vez escreveu uma canção muito bonita, que mandou numa carta à mãe. Ele estava no Brasil, com as saudades todas que um homem que ama Lisboa, como amava o João, pode sentir quando está realmente ausente, e escreveu à mãe essa linda canção que
todos conhecem, Passa por mim no Rocio e leva-lhe o meu olhar. Não é de facto uma beleza? Em 1961, para além da carreira ascensional dos Stones e de outras bandas, havia outras bandas e outras músicas. Havia, nomeadamente, como todos os anos, músicas de verão que promoviam novas formas de dançar. E eu estou a lembrar-me do Woolly Bully. O Woolly Bully, que era interpretado por uma banda chamada Sam the Sham, que eu não sei sinceramente se fez alguma coisa antes e mais alguma coisa depois. O facto é que, durante o tempo do Woolly Bully, o seu tema foi ouvido em todo o mundo e dançado em todo o mundo, nomeadamente nas boates, onde nós punhamos as mãozinhas assim em cima delas e elas em cima dos nossos ombros também e dançávamos com uns passinhos assim, que davam imenso prazer, que davam muita alegria e fazíamos todas lindíssimas figuras com isso. Portanto, vamos aqui recordar o Woolly Bully para aqueles que dançaram o Woolly Bully nessa altura. Eventualmente até estarão de braço dado com aquela com quem dançaram o Woolly Bully. E para os filhos, vamos ensinar a dançar o Woolly Bully. E a nossa viagem por hoje está a terminar, como também em 1961 acabaram as viagens do Expresso do Oriente, que durante 78 anos ligou Paris a Bucareste. Dos Rolling Stones ficou praticamente tudo por dizer. Quero ainda também dizer que os Rolling Stones fizeram também música para cinema com o Sympathy for the Devil, para o filme de Jean-Luc Godard. Mas eu penso que os nossos amigos não nos iriam perdoar se nós nos esquecêssemos de um tema fundamental da carreira dos Stones, a quem naturalmente voltaremos um dia destes. I Can Get No Satisfaction. Vamos terminar com ou sem Satisfaction. Can get no satisfaction. I can get no satisfaction. Yes, I've tried, and I've tried, and I've tried, and I've tried. I can't get no, I can't get no, 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 no. Oh, no, I can't get no satisfaction. I can't get no boy.
satisfaction. Yes, I've tried, and I've tried, and I've tried, and I've tried. I can't get no, no, I can't get no. Oh, no, no, no. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Yes, I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no, I can't get no. When I'm driving in my car and the man comes on the radio, telling me more and more about some useless information, trying to fire my imagination. I can't get no, 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 no. Hey, hey, that's what I say. I can't get no, I can't get no, I can't get no satisfaction. Pronto. Por hoje já acabou. Já aqui o casaquinho, estou cheio de calor. Lá ver o que é que diz aqui a caixa. Ai, ainda bem, ainda bem. Está mesmo a precisar. Quer ver que hoje o que é que deu? Não fizemos nada hoje. Paciência. Pronto. Na próxima semana vai ser a invasão britânica. Esperem pelos invasores. Até lá.